Muito bem-vindos ao Pod Classe A, o podcast que traz pessoas aqui fenomenais para te ensinar sobre marca, negócios, gestão. E a gente tem um convidado especial hoje, Bruno de Oliveira, e eu vou ler aqui o currículo dele, gente. Tem 25 anos de e-commerce, criou a maior escola de e-commerce do mundo e vendeu para a Nuvem Shopping. Recentemente se uniu ao Alex Moro no Efeito Empreendedor com o objetivo de construir o maior ecossistema de mentorias de e-commerce no Brasil. E olha só, gente, em poucos meses de trabalho, os mentorados já movimentaram mais de R$ 1 bilhão em vendas, e isso é só o começo. Bruno, você nos inspira muito, né? A gente estava batendo um papo aqui antes e falando o quanto que você saiu na frente para ensinar a gente sobre e-commerce, então um prazer receber você aqui hoje. Agradeço o convite, gente. Muito obrigado aí. Um grande prazer. Espero que o papo aí inspire a galera. Estou aqui para responder o que vocês quiserem. E vamos lá, vamos começar. Bora, muito bom. E aqui do meu lado, meu digníssimo Bruno Paiva, prazer receber o Bruno aqui. É um cara que nos inspira desde o início da nossa trajetória. E eu tenho certeza que hoje vai ser uma mentoria, vai ser mais que um papo. Bora. Gente, e a gente fala assim que o Bruno, ele tá há muitos anos no mercado, dá a impressão que ele é muito mais velho que a gente, mas não é, tá? É porque ele começou muito jovem mesmo, e a gente ainda tava morcegando quando foi começar a aprender de e-commerce, então tenho com certeza que vai ser um papo aí bem enriquecedor. E assim, pra gente começar, vamos começar do começo, né? Boa. Como que você começou aí essa jornada com o empreendedorismo? Faz já bastante tempo. Na época, meu objetivo era ganhar dinheiro pela internet, né? Era um garoto de 16 anos e descobri esse mundo da internet, descobri que podia criar negócios ali, movimentar dinheiro. E na época eu encontrei alguns sites onde pessoas vendiam produtos de informática pela internet. Eu conhecia bastante de informática e decidi fazer um teste. Não tinha onde comprar produto, não tinha mercadoria. Então, eu peguei algumas peças do meu próprio computador e anunciei para ver no que dava. E Fiz alguns testes. Você começou no Mercado Livre? Como é que foi? Foi no arremate.com. Arremate.com. Isso foi em meados do ano 2000, cara. Faz muito tempo, assim. E anunciei, fiz alguns ajustes, testes, e até que eu fiz a minha primeira venda. Vendi um gravador de CD. Na época foram R$ 135. O valor da primeira venda a gente nunca esquece, né? E ali tudo começou, eu vi que realmente aquilo era possível. Com esse dinheiro eu continuei anunciando os produtos, e sempre que alguém entrava no arremate, via os meus anúncios, comprava, eu pegava o dinheiro, comprava o produto no fornecedor, que na verdade era uma loja que tinha perto da minha casa, e enviava para o cliente. Então hoje, quando eu falo isso em palestra, eu digo que, cara, eu devo ter inventado o dropshipping. Exatamente. Né? Porque isso foi em meados do ano 2000, então assim, eu devo ter inventado o dropshipping. E continuei fazendo isso por um bom tempo naquela época. E não lembro exatamente quando, eu vi oportunidade no segmento de suprimentos para impressão. E ali eu comecei o meu primeiro grande negócio, né? Cartucho Etc. começou meados de 2002, 2003 ali. Surgiu um negócio relevante, um negócio de recarga de cartucho, de venda de suprimentos. E eu permaneci nesse negócio aí por um bom tempo. Acredito que uns 10 anos. Me tornei o rei dos cartuchos lá no Rio de Janeiro. Cheguei a ter várias lojas de recarga. Foi uma jornada Você chegou a ter uma rede de lojas físicas também? 37 lojas físicas. Caraca. Meu Deus! De Com recarga quantos anos isso na época? Comecei e tinha uns 20 anos. 37 lojas. Só que na época, sabe, você vai crescendo, você vai fazendo, a idade não importa tanto. E você vai fazendo acontecer, as coisas vão acontecendo. E você vai aprendendo, né? E, cara, foi uma jornada de muito aprendizado. 10 anos ali à frente desse negócio, até 2013. Acho que foi em 2013 que eu vendi a minha participação na Cartucho Etc. E comecei a ver outras coisas que eu poderia fazer. E acabei encontrando esse mercado de educação, que é onde eu estou até hoje. Muito legal. Muito bom. E quando você começou com a Cartucho, etc., e que você começou no online e você faz essa jogada de ir pro físico também, isso foi intencional? Porque geralmente as pessoas falam, vou começar no online e vou me permanecer no online. Como que você viu essa estratégia de trazer loja física?
Na verdade, foi uma necessidade do mercado, né? Porque eu já vendia pela internet os cartuchos, os suprimentos, as coisas que eu vi que eram oportunidade. Só que a maior oportunidade que eu vi na época era o serviço de recarga de cartucho. E aí não dava para fazer isso pela internet. Então eu decidi abrir uma loja para poder começar a fazer recarga de cartucho. E aquilo ali era um serviço muito lucrativo. Muito lucrativo e tinha muita demanda na época. Um cartucho de impressora custava muito caro e a recarga era muito mais barato. E você lucrava muito com uma recarga de cartucho. Eu lembro que na época a gente tinha um custo de centavos para poder recarregar um cartucho. A gente recarregava por 20, 25, 30 reais. Era muito lucro e tinha muita demanda. Então eu aprendi a fazer isso. Comecei a divulgar o meu serviço em escritórios perto da minha casa. Né, com um panfleto, passava panfleto por debaixo das portas, colocava nas caixinhas de correio. Meu telefone começou a tocar na época, das empresas chamando, querendo fazer recarga, e foi ali que eu vi que esse negócio realmente era um negócio, cara, com muito potencial. Teve um dia que eu vi uma oportunidade, né, no centro do Rio de Janeiro de uma loja, de abrir realmente uma loja, porque até então eu fazia isso na minha casa. Né? Eu vi que, cara, tinha uma loja de recarga de cartucho que as coisas que ela estava sempre movimentada, ficava cheio, né? As pessoas, tinha muito cliente. Teve um dia que eu cheguei lá, essa loja estava vazia, né? Parece que ela tinha fechado, né? Eu fui me informar, houve uma briga de sócios, enfim, a loja fechou. Eu falei, opa, é aí que está a minha oportunidade. Vou falar com o administrador do shopping, eu quero alugar essa loja. Falei com o administrador do shopping, vi preço, vi as possibilidades, cara, fechei um contrato de locação para poder alugar aquela loja, investi tudo que eu tinha, tudo que estava ao meu alcance, eu precisei investir para poder abrir aquela loja. Tive que pagar um depósito, acho que de 6 meses de aluguel, né, montar ali a estrutura do stand. Eu peguei tudo que eu tinha na conta, cheque especial, cartão de crédito, tudo para poder abrir aquela loja. E o negócio deu certo muito rápido. Que legal. Em 1 ou 2 meses já tinha recuperado o investimento. A escolha do ponto foi muito bem assertiva, né? Porque, na verdade, eu peguei ali um ponto que já estava validado, já tinha um negócio antes ali que eu sempre passava e via movimento. Então, basicamente, eu fiz conta. Cara, vou ter que pagar... Na época, acho que o aluguel era 3 mil reais. Né? Para aquela época, era um aluguel caro pra caramba. Só que sempre que eu passava ali, tinha 10, 15, 20 pessoas na fila recarregando cartucho. Eu sabia que cada uma ia pagar 20, 30 reais. E custava centavos. Pois é. E assim, não tinha como aquele negócio dar errado. Eu já estava monitorando aquilo ali há muito tempo. Então, deu certo. E dali, eu comecei a ganhar dinheiro e encontrar outros pontos comerciais com características parecidas e fui expandindo a marca. Quando terminou o ano, isso foi, se eu não me engano, foi em 2004 que aconteceu isso. Quando terminou o ano, eu já estava com 5 lojas. Uau. Então, vagava um ponto, eu pegava, vagava um ponto, eu pegava. Não tinha... o meu apetite para o risco era muito alto. E eu não tinha muita coisa a perder também. Sim. Né? Então, não tinha família, não tinha filho, não tinha... Não calculava muito, né? Cara, vamos fazer. E fiz. É muito aquela frase, né? Que a sorte encontra alguém preparado, né? Quando pega uma pessoa... Porque você estava já acompanhando, monitorando a loja, e aí você toma a decisão de fazer esse investimento, né? Que é investimento baseado em dados, né? Sim, Uma fez muita diferença. E o e-commerce ele foi crescendo paralelo ou nessa época era... O e-commerce foi em paralelo, né? E nessa época eu montei a loja online da Cartucho Etc. Né? O Arremate, o Mercado Livre, depois o Arremate deixou de existir, foi comprado pelo Mercado Livre. O Mercado Livre sempre foi um canal relevante. Cara, eu vendo no Mercado Livre tem mais de 20 anos. É impressionante, né? A gente olhar para trás e ver tanta bagagem que tem ali. Então, assim, sempre foi um canal relevante e o e-commerce da Cartucho Etc. crescia. As coisas que a gente validava no físico, a gente levava para o digital e vice-versa. Mas o empreendedor, ele só tem 24 horas no dia. Né? O meu foco estava nas lojas físicas, que acabavam gerando muito mais retorno, mais lucratividade. E o e-commerce crescia em paralelo. E desse início seu de jornada, né, que querendo ou não, foi expandido bem rápido, né? E em complexidade também, porque loja física a gente sabe que tem toda uma complexidade. Principalmente no seu caso, mão de obra, né? Como que foi o que você percebeu de habilidades que você precisou ir construindo e moldando ali já nesse início de jornada como empresário? Naquela época, a principal habilidade era contratar, né? E você reter os funcionários, treinar, reter os funcionários. Essa era a principal habilidade que você tinha que ter, porque você tinha que contratar muita gente.
e boa parte dessas pessoas não ficava, né? A gente não sabia na época o que era cultura, né? O que era essas coisas que a gente fala hoje em dia de cultura, Nossa. de retenção, de talento. A gente não sabia. E quando você tá também num modelo de negócio como esse, onde você lida com funcionários de um nível mais chão de fábrica, é muito mais difícil você falar de cultura nesse patamar. Né? E naquela época também esse termo não estava tão em mente quanto está hoje em dia. Né? Então, assim, esse era o grande desafio. Você contratar, você treinar, você manter e lidar com, cara, desafios do varejo. O varejo físico é muito complicado, tem estoque, tem, cara, pessoas manuseando dinheiro. Hoje em dia, uma loja física, pelo que eu entendo, assim, ela deve movimentar muito pouco dinheiro, papel moeda, né? Mas na época era só isso. Era praticamente só papel moeda. Então, assim, é muito difícil, muito complicado. Mas a gente vai aprendendo, vai fazendo as coisas, em paralelo tem o digital, e aí a gente vai encontrando pessoas relevantes que começam a ajudar a gente. Nessa época minha esposa começou a trabalhar comigo e tal, então foi uma jornada onde a gente trabalhou junto durante muitos anos. Olha que legal. Porque isso aí ajuda muito, né? Ter uma pessoa de confiança que vai distribuir ali, sabe? E essa habilidade, né, de contratar, de treinar pessoas, é algo que hoje a gente vê que é uma grande deficiência no mercado, né? Como que você vê o mercado hoje olhando para isso no sentido de, gente, nós precisamos contratar. A gente vê muito o empresário temeroso por contratar. Principalmente o pessoal do e-commerce segura muito o operacional na mão, né? O vendedor ali que está faturando às vezes 1 milhão, 2 milhões no mês e está lá microgerenciando tudo, né? Sim. Para mim é um grande erro, né? Eu costumo brincar, não é nem uma brincadeira, é uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Só tem uma coisa no Brasil que é muito barato. Essa coisa é mão de obra. Contratar gente é muito barato no Brasil. Se você pegar o que a gente paga para um funcionário, vou falar um bom funcionário, um funcionário de nível tático ali, pleno, que ganhe 4, 5 mil reais, você converte isso para o dólar, cara, dá um valor irrisório. Em nenhum país do mundo você consegue pegar uma pessoa qualificada pagando isso. Né? Só no Brasil. Então, assim, é muito barato você contratar no Brasil e o risco também é relativamente baixo. Né? Você tem ali, mesmo que você contrate via CLT, você tem uma segurança de 30 dias ou 45 dias, que vai até 90 dias de um contrato de experiência, onde você pode demitir essa pessoa sem ter nenhum tipo de custo. E mesmo após esse período, você vai fazendo provisões e, cara, existe todo um emaranhado tributário e burocrático que a gente tem que lidar, mas se você vai fazendo um planejamento e fazendo as provisões certas, você consegue lidar com tudo isso numa boa. O que você atribui esse medo, assim, do empresário? Você acha que é muito por essa questão do amador ter começado e dado certo, ou é um medo? O que você vê que... A pessoa tem medo da pessoa entrar, entender o negócio, sair montar um negócio pra ela. A gente já escutou de tudo. Assim, eu já escutei de tudo também, né? Esse medo, o negócio, quando ele é muito pequeno, né? Quando você cria um negócio muito pequeno, realmente a barreira de entrada dele é muito baixa. Então, quando você entrega o conhecimento para alguma pessoa, existe o risco dessa pessoa sair e montar um negócio igual ao seu. Na minha época, isso acontecia também. Entrava um funcionário, esse funcionário virava gerente de uma loja, tinha domínio de tudo, fornecedor, parcerias e ponto, sabia como é que funciona, sabia quanto faturava, sabia quanto lucrava. Cara, geralmente essa pessoa saía e montava uma loja parecida no bairro onde ele morava, às vezes até próximo da minha. Então, isso sempre aconteceu. Isso está nas regras do jogo, né? Pode acontecer. Mas eu acho que se você está preocupado com isso, né? Isso vai ser, cara, um problema assim, muito raso para você lidar. Tem outros problemas muito mais desafiadores para você lidar do que um funcionário sair e tentar fazer o que você está fazendo. E o cara que está sempre te copiando, ele dificilmente vai estar à frente de você. Né? Quando ele está te copiando, geralmente você já está fazendo uma outra coisa. Eu diria que esse é um medo bobo, vamos dizer assim. O outro medo que o empreendedor tem, acho que é a falta de experiência. Né? Quando ele pensa em funcionário, né? Ele está pensando em, cara, ele não sabe liderar, ele não sabe delegar coisas, ele não consegue confiar ainda nas pessoas. Às vezes ele já ouviu histórias, né, de funcionários que passaram o patrão para trás, que roubaram, enfim, ele acaba tendo essas crenças limitantes. Eu acho que também isso tem que ficar para trás. Não existe como você fazer uma empresa grande, construir um negócio sozinho. Né? Você tem que ter uma equipe, você tem que construir um time que realmente vai trabalhar com você. Hoje, assim, já existem algumas premissas que talvez um dos próximos bilionários vai ser uma pessoa que não vai ter funcionário, que vai dominar muito bem a IA. Acho que no futuro isso vai poder acontecer, mas a gente ainda não chegou nesse ponto. Né? Para você construir um negócio grande, você realmente precisa ter pessoas boas junto com você.
Isso que você comentou, quanto maior o negócio, mais difícil, né, disso acontecer. É. Então, é a síndrome desse amadorismo, né? O cara fica pequeno e aí fica uma roda de ratos, né? Ele precisa de pessoas para crescer, ele não cresce. Exato, assim, eu acho que no início, assim, é muito fácil, né? Porque tem pouca coisa para fazer. Uhum. E só que quando você cresce, né, o operacional ele acaba te engolindo, né? As demandas operacionais elas te engolem e você para de focar no que realmente importa para o teu negócio, né? Então, se no início você tinha tempo para poder executar a parte estratégica, né? Agora você está, cara, ocupando o teu tempo todo com coisa operacional, respondendo o cliente, né? Fazendo reposição de estoque com fornecedor, embalando pedido. Recentemente a gente estava dando uma mentoria para um grupo de empresários lá no Efeito e um empresário falou que ele passa boa parte do tempo dele embalando pedido, que ele não estava aguentando mais isso, não fazendo aquilo. E aí surgiu um momento da conversa que a discussão ela se virou para o tema de Prolabore, né? Qual era o valor justo de um Prolabore para um empreendedor, para um cara que está faturando ali mais de 100 mil, mais de 300 mil por mês? Eu falei para ele, cara, o teu Prolabore tem que ser um salário mínimo. Você é um embalador de caixa. Você não é um CEO. Muito bom. O teu Prolabore tem que ser R$ 1.500. E aí, putz, naquela hora, acho que virou uma chave na cabeça dele, né? Porque realmente ele está usando o tempo dele, que poderia ser usado para poder fazer o negócio crescer, para embalar a caixa, Caramba. que é o valor que a gente paga para um salário mínimo, geralmente. Verdade. O que você acha daquela frase que o pessoal fala muito, principalmente o empresário, né? Que é, você tem que crescer para contratar e não contratar para crescer. Eu acho que ela é válida para alguns momentos, né? Hoje a gente... Porque assim, a dinâmica de construir um negócio ela mudou muito. Quando eu comecei, naquela época, a gente realmente precisava contratar para crescer. Você precisava investir para poder montar um negócio e você precisava contratar para crescer. Por quê? Porque você tinha que montar toda uma estrutura física para você construir um negócio. E esse negócio precisava de gente. Então, as pessoas precisavam estar lá para que você conseguisse atender os clientes. Hoje, o digital mudou isso, né? A gente consegue realmente fazer as coisas todas praticamente sozinho, né? E investir muito pouco ou praticamente nada para que com o dinheiro desse retorno, né, que o negócio traz para a gente comece a pulverizar esses investimentos e até contratar pessoas. Então, isso mudou um pouco. Então, acho que no início é válido, né? Mas chega um momento onde você começa a bater num platô, numa barreira, que você só vai passar dessa barreira se você começar a investir e mudar um pouco essa dinâmica, tá? Não que esse seja o certo, tá? Eu acho que você começar para depois investir funciona, mas vai fazer você começar de um jeito muito mais lento. Tá? É um fato. Não tem como a gente falar que o cara que vai começar sozinho, sem investir nada e sem ninguém, ele vai crescer mais rápido do que o cara que vai começar com equipe boa e dinheiro para investir. Não tem como. O cara com equipe boa e dinheiro para investir vai crescer mais rápido. Ele vai chegar muito mais longe e muito mais rápido. Não que o outro caminho seja inviabilizado. Não, dá para fazer. Mas o caminho do investimento e o caminho da equipe vai ser mais rápido. Isso é muito importante. A gente atende muito um cliente que é esse cliente que tem, que já fatura, às vezes está faturando ali 500 mil, 600 mil, às vezes até mais, mas não faz uma rede social, não faz um site, justamente porque não tem o operacional para fazer, sabe? Um social media custa 3 mil, 4 mil reais ali para a empresa e a pessoa deixa de fazer isso porque fica com esse medo, né, de contratar. Então, acho que esse é um problema generalizado aí dentro do empreendedorismo, né? Sim. E avançando um pouco mais, e aí depois das lojas, o e-commerce foi crescendo, quais foram os próximos passos da Cartoxicia? Todo negócio ele tem desafios, né? Esse mercado de suprimentos para impressão ele entrou em declínio a partir de 2010, 2011, né? As empresas se digitalizaram e precisaram bem menos de impressão do que elas precisavam antes. Então, ali eu vi que o mercado entraria em um declínio. E, assim, permaneci no negócio por mais algum tempo. Em 2013, um fornecedor, né, da época, ele queria entrar no e-commerce, ele queria digitalizar o negócio dele, queria minha ajuda. Falei, cara, compra minha parte, não precisa você montar um outro negócio. Tá na hora de eu fazer uma Boa. outra coisa. Né? E ali eu comecei a sair desse negócio, permaneci por algum tempo ainda ajudando, né, e contribuindo. Em 2015 eu tive a ideia de publicar um blog onde eu mostrava o dia a dia do e-commerce, né? Como é que você montava uma loja, como é que você criava uma promoção, como é que você criava uma newsletter, como é que você recuperava carrinho abandonado, como é que você criava uma campanha no Google. E esse blog foi o e-commerce na prática. Começou como um blog, então? Começou como um blog. Que em legal. 2015. E ali tudo começou, né? Nesse segmento de educação, né? Que é onde eu estou até hoje. Dali surgiu
cara, os primeiros artigos, uma turma de mentoria, o primeiro curso online, o segundo curso online, e aí o negócio se Isso desenvolveu. cresceu muito, né? Porque assim, acho que Muito. todo mundo que tem e-commerce já estudou alguma coisa no e-commerce na prática. E como que foi assim a sua visão de. Porque você já teve uma grande visão de vender o negócio e ir para essa questão da educação. Porque, querendo ou não, estava bem no início também, né? Essa pegada de educação. Sim. Não era o que é hoje, que todo mundo, né, já tem. Conhece, Ah, vou infoproduto, né? ensinar, vou Era um vender alguma mercado... coisa aqui que eu sei. Como que você teve essa visão de, opa, deixa eu ir pra cá, que isso aqui vai fazer sentido pra mim lá na frente, vai me levar pra um lugar melhor? Na época, assim, o que me mostrou que aquilo ali poderia ser um negócio relevante foram os resultados que o negócio gerava. Então, na época que eu tinha um varejo, né, que eu tinha um e-commerce, cara, dá trabalho ter um e-commerce. Uhum. Ter um e-commerce dá trabalho pra caramba. É Muito. trabalho braçal, é muito processo, é muita coisa que você tem que fazer. E assim, se você fizer tudo bem feito, você vai ganhar dinheiro, é um fato. Só que o tempo que eu demorei para fazer, por exemplo, 1 milhão no e-commerce na prática, limpo, cara, tipo, foi infinitamente menor do tempo que eu demorei para fazer 1 milhão limpo na Cartucho, etc. Falei, putz, isso aqui, cara, é um negócio incrível. Eu vou fazer isso, vou tornar isso aqui um negócio relevante. E aí comecei realmente a tratar aquilo ali como um negócio, comecei a contratar gente boa, comecei a investir em estrutura, investir em didática, em metodologia, em transformar aquilo ali não em um infoproduto, mas em um negócio de educação mesmo. Uhum. Né? E assim o e-commerce na prática se desenvolveu nos anos seguintes. Eu sempre tive contato com outras pessoas do mercado e eu via que uma coisa acontecia, uma coisa era muito comum nesse mercado de infoproduto. A pessoa começava, estava ali com tesão de fazer a coisa acontecer, começava a ganhar dinheiro, chegava um momento que ou ela esgotava aquela audiência que ela tinha, ou ela cansava. E ela saía. Sim. E simplesmente um negócio, cara, que era muito relevante, deixava de existir de uma hora para outra, assim. Era surreal. Eu falei, putz, assim, cara, não faz sentido o negócio desse, né? Esse negócio tem que valer alguma coisa. Então, a partir de agora, eu vou transformar o e-commerce na prática em realmente uma empresa de educação. Eu não vou ser mais a figura principal, vai ter outras figuras, né? A gente vai investir em metodologias, a gente vai investir em plataforma, a gente vai descentralizar produto, vamos descentralizar a imagem e o negócio vai aparecer muito mais do que o empreendedor que está dentro dele, né? Isso foi em 2018, né? Ali começou essa virada de chave do e-commerce na prática, as pessoas meio que do mercado não entenderam muito o que a gente estava fazendo, né? Começaram a aparecer rostos diferentes no YouTube, nas redes sociais, nos cursos. E é isso que a gente estava fazendo. A gente estava descentralizando, a gente estava colocando a marca à frente do empreendedor que criou ela. Né? E eu, naquele momento, eu diminuí um pouco a minha produção de conteúdo, eu saí um pouco de cena para poder não competir, né, a minha imagem com a imagem da marca. Muito E bom. aí o negócio foi se desenvolvendo realmente como uma plataforma, como uma empresa que crescia. As grandes marcas começaram a olhar para a gente com mais respeito. E aí teve um momento, né, que mudou o jogo completamente, que foi a pandemia. Né? Então ali o e-commerce na prática já era muito relevante, só que de uma hora para outra o e-commerce ele foi colocado como o negócio protagonista do momento. Exato. Né? Né? Uhum. A Agora, salvação, né? o negócio protagonista do momento, o meio onde as pessoas poderiam continuar comprando os produtos que elas precisavam, porque elas não podiam sair de casa. Se não existisse e-commerce, muito mais gente teria morrido na pandemia. Sim. Com certeza. Porque todo mundo ia ser obrigado a sair de casa para poder continuar comprando as coisas que elas precisavam para poder sobreviver. E ali, em paralelo a isso, a gente tinha milhares de negócios com portas fechadas que precisavam continuar sobrevivendo. Né? Essas pessoas não sabiam o que fazer. Então, a gente fez um movimento incrível no e-commerce na prática. Nós digitalizamos 50 mil lojas físicas durante o ano de 2020. Foi um movimento de transformação assim, surreal. Colocou a gente num patamar de visibilidade muito relevante e grandes players do mercado começaram a olhar a gente com outros olhos e falar, cara, o que esses caras estão fazendo? Quem são esses caras? A gente aparecia no UOL, no Infomoney, na Exame, na Pequenas Empresas Grandes Negócios, a gente estava em tudo quanto é lugar. E aí a gente começou a conversar, né, sobre parcerias e coisas, ali surgiu a possibilidade de fazer um M&A, de fazer um exit. Eu vi essa grande oportunidade e quando eu vi isso, eu falei, cara, vou fazer isso acontecer, é a hora.
É a hora. E olhando assim, né, pelo pouco que a gente já conversou aqui, a gente viu que você é muito visionário, assim, tá sempre um passo à frente. Você acha que essa é uma habilidade que nasceu com você ou você precisou desenvolver ela e como que você desenvolve isso no dia a dia? Eu não sei se eu já nasci, acho que não, né? Acho que é uma coisa que você desenvolve, né? Mas a visão, ela é uma habilidade que o empreendedor tem que ter. Porque a visão é o que faz você conseguir enxergar o que você está construindo aqui agora. Porque quando você está criando um negócio, né, esse negócio ele é muito embrionário, ele é muito pequeno. Inclusive, quando você conta dele para as pessoas, isso não brilha o olho de ninguém. Porque você está falando do presente. Né? E o que faz as pessoas realmente acreditarem que aquilo ali vai ser grande não é o presente, é o futuro daquele negócio. Se o próprio empreendedor ele não consegue ter uma visão para poder enxergar aquele negócio no futuro como se esse futuro fosse presente, dificilmente ele vai conseguir fazer aquilo acontecer. Porque ele não está conseguindo prever aquilo lá na frente. Né? Então, você precisa começar a desenvolver esse tipo de coisa. Eu não sei, mas assim, eu sempre li muitos livros, né, ao longo da minha trajetória, e a minha principal leitura era biografia de empreendedores. Eu já li biografia de praticamente todo empreendedor que tem uma biografia assinada, eu já li. E assim, algumas habilidades, cara, elas são muito comuns, né, nos empreendedores de sucesso. Então, incluindo a capacidade de planejar, de enxergar o futuro como se fosse presente, de fazer acontecer. Então, acredito que aí está Uau! o ingrediente do meu aprendizado sobre visão, sobre planejamento estratégico e sobre execução, de como Nossa, chegar lá. isso é Bom. muito bom. E é engraçado que ontem no culto, né, a gente viu, a pessoa estava pregando uma palavra falando exatamente sobre isso, né, sobre essa visão, né, de o futuro dele tem que ser sentido agora, ele não pode ser uma coisa irreal, É. né, subjetivo, tem que trazer para a existência mesmo, Né? né? A visão é a capacidade que você tem de tangibilizar o futuro no presente. É assim que você move as pessoas. Né? Às vezes Incrível isso. você não consegue, você fala, putz, eu não consigo fazer as pessoas acreditarem na minha ideia, eu não consigo atrair um investidor, eu não consigo contratar um bom funcionário, porque você está mostrando para eles o presente é muito pequeno. Uhum. Você precisa mostrar para essa pessoa o futuro. E a tua capacidade de fazer o negócio é chegar lá. É Uau, isso que você precisa isso é mostrar. muito poderoso mesmo. Incrível. E essa visão, né, de futuro, acho que é uma habilidade que a gente vai construindo. E o desapego para você vender uma coisa que tá legal? Igual você vendeu, né, a cartucho, etc. Depois o e-commerce na prática são projetos que você criou do zero e que tava dando tudo certo. Como desapegar ao ponto de, não, eu vou embora, não, eu tenho capacidade de criar uma outra coisa aqui. Assim, eu acho que o desapego ele tem que existir, né? Porque o negócio você está construindo não é para você, né? Ele é para o mundo, né? Você está construindo aquilo ali para cumprir com uma missão, com um propósito. E não necessariamente você vai ser o líder daquela missão para sempre, né? Você precisa entender que você está ali cumprindo um ciclo, né? E se você não preparar esse negócio para o pós você, esse negócio vai acabar. É um fato. Né? Se o negócio não está preparado para que o dia que você não quiser mais fazer isso, ele continue existindo, ele vai acabar quando você perder o tesão, quando você sair. Então, existem duas possibilidades. Né? Ou você deixa o negócio acabar, ou você prepara esse negócio para ser vendido. Né? Porque hoje em dia, a gente não pode mais pensar igual, cara, as empresas familiares do passado que preparavam os negócios para herança. O mundo muda muito rápido. Muda. Né? A gente não sabe, cara, o que os nossos filhos vão fazer daqui a 20 anos, daqui a 15 anos. E nem se esses negócios vão ser relevantes até lá. Né? Então, assim, existe... E teve uma outra coisa que eu aprendi, né, em biografias. Só existe um jeito que um empreendedor ganha dinheiro de verdade, que é quando ele vende um negócio. Não existe nenhum outro jeito. As pessoas acham que o empreendedor ele fica rico cada vez ganhando um prolabore mais alto. Não, ele não fica rico assim. Ele fica rico vendendo a empresa. E ninguém vende uma empresa por uma fortuna quando ela não está valendo nada. Você precisa fazer M&A, vender empresa, é timing. Você precisa saber a hora certa de vender. Porque é quando todo mundo está querendo comprar. E normalmente é no momento quando você não quer vender. Porque aquele momento é onde você está, cara, putz, eu construí um negócio muito legal, muito relevante, esse negócio está muito bom. Essa é a hora que está todo mundo querendo. Né? Então essa é a hora onde você consegue negociar e fazer ela valer mais. Mas tudo é futuro. Né? Quando você vende uma empresa, é a mesma coisa. Você não vende a empresa pelo presente.
Você vende a empresa pelo que ela ainda vai fazer no futuro. É isso, é assim que você vai negociar um valuation muito maior do que ela vale hoje Você em acha dia. que toda empresa pode ser vendida? Eu acho que toda empresa pode ser vendida, né? Claro que cada uma vai ter o seu nível de proporções, né? Mas toda empresa pode ser vendida. E hoje a gente não tem não tem uma tradição disso no mercado, né? As pessoas não sabem fazer negócio, elas não sabem fazer M&A. E eu espero que isso mude no futuro. Acho que parte do meu objetivo é esse hoje em dia, né? Mostrar para as pessoas que elas precisam construir o negócio delas para que isso tenha valor no futuro, para que esse valor se converta em patrimônio para ela, né? Porque é assim que ela vai mudar de vida. Não é aumentando o Prolabore, é fazendo a empresa valer mais e você conseguir fazer alguém pagar por aquilo. É assim que você vai ficar rico. Muito bom. Aumentar o Prolabore é só sangrar mais a empresa, né? Então, Pois é, sempre isso aí é... E tem um teto. O Prolabore não é recompensa. Prolabore é um salário. Uhum. Né? E aquilo ali não é porque você é dono, é porque você tem um cargo. Se você não ocupar mais aquele cargo, você vai colocar uma outra pessoa naquele lugar. Qual o salário daquela pessoa? Esse é o teu Prolabore. Então não é porque você é o dono que você tem que ter um Prolabore de 100 mil reais. Não é. Você vai ter que ter um Prolabore alinhado com aquele cargo. O resto é divisão de lucro, é uma outra história. Né? Mas tudo isso a gente tem que conversar. Muito bom. E 2018, você já pensava no M&A para fazer essa descaracterização do Bruno como personagem principal do E-commerce na prática? Não pensava necessariamente em um M&A. Eu pensava em um dia poder sair desse negócio. Não Rodar sem você. Exato. Né? Poderia ser um M&A, poderia ser um IPO, poderia ser uma série de coisas. Né? Mas, assim, eu definitivamente não achava que ia ser tão rápido. Né? E se não fosse a pandemia, não teria sido. Acho que você estava no timing certo na pandemia, sim. né? Porque tinha muitos players, mas eu não lembro nenhum na pandemia que estava tão ajustado, assim, uma empresa tão redonda quanto... Exato. Não tinha. Quando eu negociei na época com 5 players. 5 empresas tentaram comprar o e-commerce na prática. Todos os 5 tentaram ou você que já estava aberto a... Todos os 5 tentaram comprar o e-commerce na prática. Porque esse mercado, ele é pequeno. Sim. É um mercado fechado, né? Então, assim, quando uma coisa está acontecendo, as outras empresas ficam sabendo. Sim. Então, quando um começou a conversar com a gente, veio o outro e outros ficaram sabendo e daqui a pouco a gente estava negociando com 5 empresas ao mesmo tempo. Então, quando isso aconteceu, durante as negociações, eu percebi que, cara, não tinha plano B. Você quer adquirir uma empresa de educação para que isso vire uma alavanca para o teu negócio, né, no segmento de e-commerce. E, cara, essa empresa é o e-commerce na prática. E no plano deles, se eu não comprar o e-commerce na prática, eu vou comprar quem? Não tem. Não tem. O e-commerce na prática criou algo que ninguém conseguiu replicar. E isso fez a gente valer mais. Perfeito. E aí fica fácil de tomar decisão, né? Isso é muito bom. É oportunidade no momento certo, né? E por que a nuvem? Teve alguma coisa que dos 5 que te fez falar, pô, é esse daqui? Nós fizemos, assim, negociações muito boas na época, né? Acho que, cara, das 5, assim, qualquer decisão que eu tivesse tomado teria sido uma decisão legal. No caso da nuvem, foi a empresa que teve mais sinergia com as nossas conversas e no que a gente estava construindo e para onde a gente queria ir. Né? Então, acho que ela estava tentando fazer, não necessariamente fazer, ela estava tentando ir para um lugar muito parecido para onde a gente queria ir. Né? E, apesar disso, e além disso, né, ela estava muito capitalizada e eu consegui negociar, né, de ter uma participação dentro da nuvem também. Então, isso para mim era relevante. Eu não queria vender e sair. Sim. Eu queria vender e, cara, ser um pouquinho dono dessa nova coisa também. Né? Então, isso fez continuar muita diferença. Trazendo sua visão, né, para o e-commerce na prática. Porque eu achei que depois que vocês venderam, não teve aquela queda, que às vezes a gente sente uma queda na empresa quando ela é passada de dono, né? E eu senti que não, pelo contrário, ela foi crescendo. Sim. E a nuvem também cresceu muito com a sua chegada. Sim. Eu senti isso acontecendo de fora. A gente de fora acaba percebendo as coisas, né? Então a gente percebeu muito isso na comunicação. De 21 para cá, cara, a nuvem deu um salto, assim, muito grande como marca, sim, como empresa, como base, né? E o e-commerce na prática também. Então, as duas marcas, assim, vieram outras marcas para o ecossistema também. E o grupo hoje está muito forte. Legal. E quando você vendeu, por mais que você estava ali já inserido nesse plano futuro que estava rolando, como que foi esse momento pós-venda, assim, para você? Agora eu vou para a praia. Não é bem assim. Vou trabalhar 4 horas por semana.
Não é bem assim, porque quando você vende um negócio, na verdade, assim, quem está te comprando, ela não quer só o negócio, né? Ela quer também você, né? Ela quer também a sua expertise. Então, não dá para você vender e sair fora, né? Você tem que continuar, seja fazendo a mesma coisa que você fazia antes ou com um cargo novo, né? Com um desafio novo. Então, depois do M&A, eu fiquei mais 3 anos e meio, né? Saí agora, recentemente, mas eu fiquei mais 3 anos e meio no negócio, conduzindo a unidade de educação da nuvem como um todo, conduzindo o e-commerce na prática. E foram 3 anos e meio, assim, de, cara, muito trabalho, muito aprendizado também. E deixei agora um legado que eu tenho certeza que vai se perpetuar aí por muito tempo. Com certeza. E essa entrada no efeito, como que isso aconteceu? Bruno tava lá, gente, já com as 2 empresas vendidas, tranquilo. E aí, como que você... Não vou me desafiar de novo, porque eu imagino que é sempre um desafio, né? Você entrar Sim. num projeto novo, assim. E estava realmente, era um momento que você já tinha saído totalmente, você estava com algum outro projeto? Em que momento você estava nessa transição? Tava saindo, né? Eu tava saindo quando a gente decide, putz, é a hora de sair, a gente tem ainda uma transição, né? Para poder fazer essa passagem de bastão. E aí eu comecei a, cara, ver, o que eu vou fazer agora? Vou, sei lá, fazer nada, vou começar a atuar mais presente como investidor. E aí a gente vai conversando. Eu conversei com o Alex e ele tava, cara, num momento que tava precisando de ajuda. Né? Tava um momento que tava precisando de ajuda, tinha um plano bom, né? Tinha um objetivo legal, tinha um produto bom, uma entrega boa. Eu falei, putz, Alex, acho que tá faltando aí, cara. Um gestor. Gestor. Tá faltando aí uma pessoa que entre com uma cabeça de gestão para poder transformar isso aí em um negócio. Hoje, cara, desculpa, não é um negócio, é o Alex e os seus ajudantes aí tentando fazer a coisa acontecer. E eu tô saindo, né? E, cara, não sei o que eu vou fazer ainda, mas se você quiser, a gente pode, de repente, fazer algo junto. Aí ele falou, não, eu quero, não sei nem os termos, eu quero. E aí a gente começou a construir isso, começamos a entender como é que isso ia funcionar, comecei tipo, eu falei, cara, me abre aqui os números, me abre o negócio, me abre os problemas, os desafios, as coisas boas. Aí eu fui olhando, fui fazendo as análises, fui fazendo planejamento, entendendo os números, entendendo ali onde estavam os desafios, os problemas, as projeções. E aí as coisas foram se encaixando, né? A gente já se conhecia há algum tempo, acho que facilitou as coisas. Fizemos um alinhamento de princípios, de valores. Eu acho que esse é o principal check, né? Quando você quer fazer uma sociedade. Cara, acho que os valores precisam estar muito alinhados, né? As pessoas elas são diferentes, elas têm que ser diferentes, mas as coisas que eu acredito têm que ser as mesmas coisas que o meu sócio acredita. E principalmente, né? Para onde eu quero ir, tem que estar alinhado com ele também. Porque senão, a gente tem aquele conflito de ambição. Eu quero continuar avançando, mas para ele está tudo bem aqui. Então, chega um momento que não vai, as coisas não vão funcionar. Sim. Então, cara, essas coisas foram se alinhando, foi batendo, e eu falei, cara, vamos em frente, vamos fazer essa coisa acontecer. Pegando um gancho essa questão de sociedade, porque é uma dor também, né, que a gente vê muito, como que você gerencia conflitos, crises entre sócios? Principalmente quando são sócios familiares, né? A gente atende bastante casais, né? De sócios ou parentes, irmãos. Como que gerencia essas crises para continuar a empresa sendo o principal objetivo? A gente tem que ser muito pragmático nesses momentos, né? Então, o ideal, né? A empresa ter um acordo de acionistas, né? Então, você precisa entender qual é o papel de cada um dentro da empresa, qual é a participação de cada um dentro da empresa, e existir um acordo de acionistas, um contrato simples, não é nada complexo, um contrato simples onde as regras estão claras. O papel, as atribuições de cada um, as responsabilidades de cada um, como é que um vai ser cobrado, como é que o outro vai ser cobrado. E dentro desse acordo de acionistas, geralmente já estão previstos ali os problemas. Né? Se, cara, você quiser sair, como é que funciona? Se eu quiser sair, como é que funciona? Se a gente entender que a gente precisa fazer um divórcio, né, desse negócio. Nenhum dos dois quer sair, mas um outro vai precisar sair, porque não dá mais para poder trabalhar junto. Tudo isso precisa estar constando nesse contrato, né? As cláusulas de saída, né? Quanto que vai pagar para um sair, se tiver que sair por falta de sinergia. Então, tudo isso tá... cumprimento né, sim, das tarefas sim, ali. Sim. Nossa, se pedir para levantar a mão, quem tem isso daí... Não, ninguém tem.
Ninguém tem. Então, essa é uma das coisas que a gente ajuda, né, o empreendedor a fazer dentro do projeto que a gente criou, que é o Efeito Pro, o Efeito Club, o Mastermind e a mentoria que a gente está criando lá no Efeito. Então, a gente pega negócios que já estão consolidados, que já estão no momento de construir patrimônio, de ver aquilo ali como patrimônio, e a gente ajuda eles a construir esse tipo de estrutura, né? Como é que a gente pega esse negócio que, cara, tem sócios que nunca tiveram um acordo e a gente começa a construir um acordo. Porque se você não tiver isso, você não consegue vender esse negócio. Ninguém vai comprar um litígio, ninguém vai comprar uma briga, né? Então, a primeira coisa que a empresa que está querendo te comprar, ela quer saber se tem um acordo de acionistas, se tem um acordo de cotistas aí. Ah, mas a gente é muito pequeno. Não interessa, isso não é tamanho. Né? Mas eu tenho um contrato social. Cara, o contrato social ele é um documento contábil e regulamentório que existe no Brasil, né? Então, assim, ele não está prevendo, ali não prevê tudo, né? Você tem que ter um acordo de cotista, de acionista, prevendo os problemas que podem acontecer, porque se eu estou comprando esse negócio, esses problemas vão ser meus. E se eu não tiver como resolver isso, cara, eu posso perder o investimento que eu estou fazendo. Então, isso tem que ter. E a gente ajuda os empreendedores a fazerem isso. Nossa, muito bom. Aí é até uma pergunta que eu fiz para Alex e eu quero repetir para você também. Você acha que o mercado ele é amador? Porque a gente sente, né, que o empresário, por ele ter começado do zero, e aí vai crescendo, vai fazendo o que tem que ser feito ali. Você sente que ele é amador e o que ele precisa fazer para se tornar um profissional? Sim, eu acho que o mercado é muito amador ainda, né? Mesmo, cara, a gente pega negócios aí que faturam mais de 10 milhões de reais no ano, que operam de um jeito amador, seja na parte de processos, na parte de societária, até na parte tributária também. E o que falta é o empreendedor, cara, encarar o negócio com seriedade, né? Ele entender que ele não sabe tudo, que ele precisa se capacitar, que, cara, se capacitar não é só você fazer um curso de como vender no Mercado Livre, e aprender a vender no Mercado Livre, pronto, você não precisa mais se capacitar. Não, toda hora tem uma coisa para aprender. Hoje em dia, eu estava conversando com o Alex sobre isso. Cara, eu tenho passado 4, 5 horas do meu dia estudando e eu acho que eu estou atrás. Eu acho que eu não estou em dia. Né? Eu estou atrás, porque, putz, tem tanta coisa para poder aprender hoje em dia com esse negócio de inteligência artificial. Que, cara, você está estudando... Estou estudando IA igual louco e ainda acho que estou muito atrás. Muito atrás. Estou precisando de um dia de 100 horas para poder me colocar no momento onde eu acho que mesmo assim ainda não ia conseguir, né? Me colocar no momento de atualização que eu deveria. Então, assim, cara, sempre vai ter uma coisa nova para você aprender, para você estudar. E a vida do empreendedor é essa, né? Então, você precisa... Você já aprendeu a vender, beleza, né? Mas a parte tributária, você vai deixar isso a cargo do teu contador não sabe nada de tributário. Muito bom esse ponto que você levantou. Teu contador não sabe, desculpa, mas ele não sabe nada de tributário. Teu contador sabe seguir os processos contábeis que estão ali na lei. Né? Mas sobre planejamento tributário, ele não sabe nada. Ele não sabe se você tem que sair do simples e ir para o lucro real, ou para o lucro presumido, ou se você tem que trocar de um para o outro. Ele não sabe nada de acordo de cotista, de acionista. Então, assim, não adianta você terceirizar isso. Você precisa saber para que, se você for terceirizar, você consiga terceirizar com a pessoa certa e acompanhar esse processo. Né? Então, essa é uma parte muito relevante. A mesma coisa sobre gestão, né, cara? Se você não vai ser o gestor do teu negócio, quem vai ser? Perfeito. Você consegue contratar um CEO? 90% dos negócios não consegue. Né? E mesmo se conseguir, vai ter autonomia para o CEO trabalhar, né? Ele vai poder contratar um time, porque o CEO não trabalha sozinho. Sim. Ele não vai ser o cara que dirige a empresa e para um pouquinho para embalar a caixa. Não, ele precisa de um time, precisa de autonomia, precisa de orçamento. Então, se você não está no momento de contratar essas pessoas, você precisa aprender a fazer. Você é o CEO, né? Você é o cara do negócio. E, cara, só dá para fazer isso com capacitação, né? Chega um momento que o cursinho online não atende mais. Então, você precisa agora estar próximo de outros empreendedores. Você precisa se juntar a grupos de mentoria, né? Grupos de mastermind, buscar um mentor, buscar uma empresa que vai te assessorar nessa jornada, porque isso sim, cara, vai ser o melhor investimento que você pode fazer nesse momento. Né? Porque a gente vê... cara, aluno faturando 15, 20 milhões de reais por ano, operando com 5, 6 CNPJs no Simples Nacional. Cara, só o trabalho que dá para fazer isso, cara, assim, não tem como, é impossível esse negócio continuar crescendo. E é impossível alguém que vai te comprar ver valor nisso. Não é. Que é gambiarra, né? É gambiarra, exatamente. Essa empresa que vai te comprar, ela não vai conseguir seguir com esse modelo. Né? Então, você precisa, cara, colocar o teu negócio
do jeito que ele deve ser, né? Para que ele tenha realmente o valor que ele merece. Que ele consiga tangibilizar em patrimônio aquilo que ele merece. Lembra que você está construindo algo que pode valer muito dinheiro. Mas se você não fizer o que tem que ser feito, pode não valer nada. Bruno, você sempre teve outros negócios? Você sempre foi um investidor ou não? Você sempre focou nessas empresas Eu que sempre tive foco. Nunca tive outros negócios. Eu tenho uma premissa, né? Eu já investi em outros negócios. Né? Eu tenho uma premissa. Só existem 2 formas de eu entrar num negócio, né? Que é com a minha expertise ou com dinheiro. Certo. Se eu entrar com dinheiro, não me chame para nada. É dinheiro. Ah, pô, mas eu preciso de mentoria. Então eu entro com a minha expertise, eu não entro com dinheiro. Perfeito. Porque se eu coloco dinheiro, cara, eu não vou colocar meu tempo. Exato. Se eu coloco meu tempo, eu não coloco meu dinheiro. Então essa é a minha premissa. Porque se eu precisar colocar o meu tempo e o meu dinheiro, para mim não vale a pena. Porque dinheiro por dinheiro, eu entro na bolsa e compro ações. Compra ações. Ou monta um negócio sozinho, né? Você vai entrar com os dois. Então, assim, tempo ou dinheiro. É assim que eu entro no negócio. Né? Então, não tem aquela de, putz, eu vou, cara, investir no teu negócio, mas eu vou te ajudar a crescer. Não. Se eu vou te ajudar, cara, eu vou te ajudar. Posso entrar no teu conselho, posso ser teu sócio ali, investidor, mas, cara, é time for equity. Sim. Não tem grana envolvido. Dinheiro é a coisa mais fácil de arrumar no mercado. E assim, eu te dou os caminhos para você arrumar dinheiro. Mas eu não vou colocar o meu. Sim. Porque eu estou colocando meu tempo. Meu tempo. E você acha que faz sentido tirar dinheiro de uma empresa para investir em outra? Não. A não ser que esse investimento faça parte do planejamento dessa empresa. Um exemplo. No e-commerce na prática, chegou o momento onde para a gente crescer, né, era mais barato a gente comprar outros negócios do que a gente fazia por conta própria. Boa. Então, por exemplo, chegou um momento que a gente queria formar analistas de e-commerce, porque o mercado estava precisando de profissionais. A gente criar uma formação de analista do zero demoraria muito tempo. E não tinha ninguém dentro de casa com a expertise de funcionário, de ser um analista. Tinha uma escola lá no Rio de Janeiro que tinha um curso, uma formação de analista de e-commerce. Falei, cara, vamos comprar essa escola. Vamos fazer não. Então a gente foi, pegamos o dinheiro do nosso caixa, compramos essa escola, incorporamos o modelo dentro do negócio. E a mesma coisa a gente foi fazendo com outros negócios que fazia, putz, cara, estamos dando muito dinheiro para a agência e a agência não está entregando nada para os clientes. Vamos comprar uma agência e colocar o nosso método dentro dessa agência. Então a gente ia fazer isso. Então assim, se faz parte dentro do planejamento estratégico, cara, faz muito sentido, né? Agora, se eu tenho um e-commerce, né, tô ali, cara, vendendo, tô faturando, tô crescendo, tô lucrando, e aí tem um amigo que tá oferecendo uma franquia de açaí. Exato. Pô, cara, vou pegar dinheiro do caixa e vou comprar uma franquia de açaí com o meu e-commerce. Não, faz Loucura, na tua né? pessoa física. Faz na tua pessoa física, com o negócio não, bro, não tem nada a ver. A gente vê muito, por exemplo, um cara tá indo bem no e-commerce vendendo copo. E aí ele quer abrir uma outra empresa para vender, sei lá, maquiagem. Então ele vai tirando dinheiro daqui do copo e colocando no outro produto e no criando. fim ele não sabe de onde vem o lucro, né? Pois é, assim, eu já vi isso acontecer muito, tá? E para mim é um erro, tá? Eu tenho hoje, cara, eu tenho um amigo, né, que foi meu primeiro mentorado e ele tá faturando 100 milhões de reais por ano. Uau. O que é uma boa grana. E quando você olha para um negócio de 100 milhões e você olha para o dono de um negócio de 100 milhões, você espera um cara que está muito bem de vida. E, cara, ele não é esse cara. Por quê? Por conta disso. Às vezes você vai investindo, cara, em tanto negócio, mas tanto negócio, que você não vê dinheiro. Porque o dinheiro está toda hora saindo de um negócio para o outro, saindo do outro para um, e você não sabe se aquilo ali está dando lucro, você sabe que está faturando, que está crescendo e tal, mas está tendo margem, cara. Está tendo retirada, ali está tendo lucro. Porque o jeito que a gente percebe que o negócio realmente está indo bem, cara, você está sobrando dinheiro. É caixa, né? Você está gerando caixa, né? Se você consegue, como empreendedor, tirar aquele dinheiro ali como dividendo e não vai fazer falta, é assim que a gente percebe que o negócio está indo bem. E tem uma... como que você recomenda que essas pessoas, esses empresários, tenham uma visão, um planejamento para começar a fazer retiradas e, enfim, e sentir essa saúde do negócio? Eu acho que nos primeiros anos você não vai fazer isso. Né? O negócio realmente vai precisar de muito capital para ele poder continuar crescendo. A gente está falando de e-commerce. Quanto mais você vende, mais estoque você vai precisar ter, né? Mais estrutura você vai precisar ter, mais gente você vai ter. Então, cara, no primeiro momento é você ajustar o teu prolabore, né? Até um padrão de vida
aceitável que você precisa ter, sempre tentando viver, cara, um pouquinho abaixo ali do que você pode, né? Porque você não sangre o dinheiro da empresa. E principalmente, né? O prolabore que você recebe, você não pode gastar tudo também, né? Você tem que ter uma reserva ali e para que você não precise tirar dinheiro da empresa sempre. E é isso. E o capital que a empresa gera, o caixa, cara, você vai reinvestindo, você vai crescendo, você vai reinvestindo. Você tem que ter essa clareza, né? Chega um momento onde você não tem mais onde investir tanto. Né? Cara, não adianta mais eu ampliar meu estoque. Já tô com estoque excedente. Ah, não adianta mais eu abrir uma outra categoria. Cara, já não estou mais com braço para poder ver. E começa a sobrar dinheiro no caixa da empresa, esse é o momento de fazer retirada. Se você não tem outros investimentos para fazer dentro da empresa, aí é o momento de você realmente colocar esse dinheiro na pessoa física e aplicar ele de outras Que formas. é maravilhoso, né, Sim. gente? Tem que fazer a retiradazinha aí. Eu falo Tem que que fazer. o empreendedor tem que se pagar primeiro e também investir primeiro. Depois que eu li aquele livro O Homem Mais Rico da Babilônia, cara, mudou minha vida. Porque, cara, 10% do que você ganha ali, se você investir na coisa certa, vai garantir seu futuro. Né? E saber que o dinheiro da empresa é uma coisa, seu salário é outra, e seus 10% na pessoa física também é outra, cara. É uma fonte de segurança que você dorme em paz, tranquilo, né? Tem que ter essa visão, né, de gestão. Eu vejo que você é um cara muito focado na gestão, né? Eu vejo que você traz essa ordem para o negócio, né? E essa é uma deficiência do mercado. E você falou da questão do investir ou reinvestir no negócio. A gente tem hoje um problema generalizado que é a barreira de entrada para o e-commerce é muito baixa, qualquer um começa a vender. E qualquer amador começa a vender. Uhum. Então, ele vai queimando margem. Então, o mercado vai ficando muito competitivo. Como o e-commerce hoje, né, a empresa profissional, ela consegue se manter ativa, crescendo, sendo que tem tanta competitividade e essa margem comprometida? Eu acho que a margem hoje ela é um desafio, sim, mas eu vejo que ela é um desafio muito maior para quem está começando do que para quem está consolidado. Porque o cara que está começando, ele vai começar comprando produto aqui no mercado e revendendo. Uhum. E esse é o mercado que está acabando hoje em dia. Né? Já não tem mais Boa. tanta margem para você ser um revendedor de produto. Né? Se você é uma pessoa que está já no mercado há mais tempo, você já deveria estar importando. Boa. Você já deveria estar fabricando. Se você não está, você está atrasado. E se você não tem caixa para poder fazer isso, talvez o teu caixa esteja indo para um outro lugar. Porque quando eu falo de investir, não é você continuar investindo no que você está fazendo hoje. Né? Se você está comprando produto aqui no mercado interno e revendendo, se você estivesse importando, a margem estaria o dobro, no mínimo. Né? Se você está vendendo produto de marca genérica e ainda não criou uma marca própria para poder lidar com aquilo ali, cara, você está perdendo dinheiro, você está perdendo margem. Então, esse é o investimento. Então, o cara que está trabalhando do jeito certo no e-commerce, né, que ele está fazendo os saltos que ele tem que fazer, começa como revendedor, começa a importar compartilhado, daqui a pouco está trazendo container próprio, daqui a pouco está com marca própria. Esse cara não está com problema de margem. Uhum. Não está. A mesma coisa é quando a gente fala de canais. Né? Cara, beleza, está desafiador vender ali dentro do marketplace, mas por que você está preso no marketplace? Teu negócio não é um marketplace. Marketplace é um canal. O Mercado Livre é um canal, a Shopee é um canal, a Amazon é um canal. Você tem que criar outros canais. Né? Você tem que ampliar os canais. No encontro que a gente teve de Mastermind recentemente, alguns mentorados estavam falando, eu tenho uma empresa e estou criando uma outra empresa. Eu falei, como assim? Porque eu tenho uma conta no Mercado Livre, agora eu estou criando uma outra conta no Mercado Livre. Eu falei, cara, a tua conta no Mercado Livre não é uma empresa. É muito louco isso. A tua conta no Mercado Livre é um canal. Se você está criando uma outra conta, você não está criando uma outra empresa. Você está criando um outro canal. Mas é um outro CNPJ. E daí? É da mesma empresa. É um grupo. É um grupo. CNPJ, cara, é a forma que a gente se adapta. Número. É a forma que a gente se adapta à legislação. Exato. Né? A como que as coisas funcionam. Mas a empresa é uma só. Né? Então, a minha conta no Mercado Livre, a outra conta é um outro canal. Cara, a Shopee é um outro canal, a Amazon é um outro canal. E um canal próprio, que você não dependa de marketplace, você vai adiar até quando isso? Né? Mas esse aí é muito caro. Cara, mas você paga 22%. Se você vende 1 milhão, você deixa 220 mil no Mercado Livre. Você já fez essa conta? Será que para vender 1 milhão na loja virtual custa 220 mil em aquisição de cliente? Mas dá trabalho, né? É assim que cresce, né? Você precisa ampliar canais, você precisa dar esses saltos, né? Você começa como vendedor, importador parcial, importador pleno, marca própria. Brilhante. A nossa história foi assim, a gente começou com o Mercado Livre, aí a gente cresceu, 2015 a gente montou a produção própria,
E aí meu pai entrou de sócio na empresa, que ele trabalhava para de quem a gente comprava, né? E aí depois a gente saiu dos marketplaces, focamos no nosso site e redes sociais. E aí agora, há um ano atrás, né, a gente viu a importância de ter também os marketplaces. Que não é bom estar só neles, mas também ignorá-los também é um erro. Também. Porque se você faz anúncio ali na rede social, uma parcela vai querer comprar esse produto no Mercado Livre, na Shopee, enfim. E se você não tá Você lá, vende pro concorrente, né, você faz Bruno? mídia para o Sim. concorrente. Sim. Então, a gente desenvolveu um método que é a trilha de vendas, que é você ter seu site próprio, redes sociais e marketplace, trabalhando tudo junto com a sua marca, a sua empresa, né? Então, inclusive, tem publi. Temos imersão em breve aí, ó. Verdade. Clica aqui no link que tá na descrição pra saber as próximas datas aí. E o Bruno e o Alex também fazem algumas Verdade. imersões, né? A gente viu lá no Instagram de vocês. Vocês fazem sempre em Santos? A gente está diversificando. Sim. Né? Teve uma imersão em Santos. A gente tem uma série de eventos, né? O evento, ele é um pilar dentro do nosso ecossistema, né? Então, o cliente ele precisa entender qual evento que ele vai, para que ele vai, né? Porque tem os eventos, tem as imersões simples, que são imersões de um dia, abertas, né, para o público em geral. Você compra o ingresso, você vai, lá você vai ter um conteúdo muito bom, mas essas imersões, elas têm um objetivo específico. Vender no Mercado Livre, ampliar a venda legal, na vocês fazem Shopee, por áreas. ampliar na Amazon, criar o meu e-commerce. Ela tem um objetivo específico. Existem as imersões exclusivas, essas são só para mentorados, e aí são temas mais profundos, mais robustos, imersões mais complexas, não tem como você acessar de fora, só sendo um mentorado, está dentro do Efeito Pro. E existem as imersões do Mastermind. Essa é só para quem está dentro do Mastermind. Que eu vi, que estrutura Essa é cinematográfica essa é a cereja do bolo. do Mastermind. E ali o nível de discussão é mais robusto. Né? A gente traz, pessoas relevantes do mercado, especialistas de fora. A gente dá um conteúdo mais denso, porque o Mastermind ele é focado em pilares que vão além do e-commerce. As pessoas, quando olham para um Mastermind, que é um grupo de negócios, né? O Mastermind é um grupo onde empreendedores se reúnem para falar de negócio. E o Mastermind de e-commerce, as pessoas olham e falam, putz, mas eu não quero estar com o meu concorrente ali. Já tem uma empresa de joias no Mastermind, já tem uma empresa... Ali, cara, por incrível que pareça, apesar de ser um negócio de e-commerce, a gente não fala de e-commerce. A gente fala de negócio. Então, Muito você não bom vai isso. abrir a tua categoria, você não vai abrir os teus produtos, você não vai abrir tua curva, você não vai abrir tua margem. Não Você é vai esse falar... tipo de problema. Não, você vai falar ali de time, você vai falar de cultura, você vai falar de gestão, você vai falar de investimento, você vai falar outro de papo, equity. né? É um outro nível de conversa. Pelo contrário, né? Você quer até estar, às vezes, com o concorrente, Sim. porque vocês estão vivendo Sim. desafios parecidos. E ali a gente não tem só donos de e-commerce, né? A gente tem empresas de SaaS, a gente tem plataformas, a gente tem agências, a gente tem importadores, a gente tem contabilidade, a gente tem jurídico, tudo dentro do ecossistema do Mastermind. Isso Legal. é fundamental. Depois a gente vai deixar o link aqui também de contatos aí para vocês falarem com o pessoal lá do Efeito Empreendedor. Bruno, se você estivesse começando hoje, o que você falaria para si mesmo? Se eu estivesse começando hoje, eu estaria, assim... Tem algumas coisas que eu fiz que foram muito assertivas, né? Acho que o foco talvez tenha sido meu maior acerto, tá sempre focado numa coisa, né? Que eu acredito, que eu validei, que, eu provei que dá certo. Eu teria tomado mais risco. Isso aí é o principal ponto. Assim, durante muito tempo, eu fiz o negócio gerar caixa para investir esse caixa. Durante muito tempo. Em todos os negócios. Né? Hoje, eu tomaria muito mais risco. O dinheiro é muito barato. Bruno, taxa de juros de 15%, como é que você fala que o dinheiro é barato? Perante ao retorno que a gente consegue desse dinheiro, ele é muito barato. Né? Comecei um negócio do zero em 2016. Em 2021, esse negócio estava valendo 100 milhões. A Selic leva você de 0 a 100 milhões em 6 anos? Não zero. Não leva, de jeito nenhum. Nenhum outro investimento leva. Só empreendedorismo consegue fazer isso. Então, eu tomaria muito mais risco. Não estou falando necessariamente de dinheiro. Eu seria mais ousado. Sim, eu correria atrás de dinheiro. Não necessariamente eu traria dinheiro de investidor. O dinheiro de banco eu acho mais barato do que o dinheiro do investidor. Também. O dinheiro do banco... Eu pego o dinheiro do banco, eu pago o empréstimo, acabou. Eu pego o dinheiro do investidor, esse cara passa a ser dono de 10, 15% da minha empresa. Né? E quando a gente fala de 100 milhões, a gente está falando de 15 milhões. Né? Então, eu tomaria mais risco nesse sentido, eu contrataria mais rápido e contrataria gente melhor, gente mais cara. Mais então, sênior ali. Então, eu tomaria muito mais risco. Esse seria o principal ponto que eu mudaria. E se você estivesse num platô, você já vende
já tem resultado, já tá bem no mercado, mas sente que tá num platô? E eu acho que todo negócio, todo empreendedor passa por isso. E essa, assim, é fácil resolver isso. Cara, conversa com alguém que já teve nesse momento e passou por isso. É simples. Procura um empreendedor que já esteve em um momento parecido e conversa com esse cara. Um almoço, um café. Hoje a gente tem acesso a qualquer pessoa, cara. Verdade. Né? Então, assim, eu brinco que os meus amigos de hoje eram os meus ídolos do passado. E a gente se conheceu num evento, a gente se conheceu no Instagram, a gente se conheceu, cara, de diversas, em um mastermind. Os melhores amigos que eu tenho na vida hoje, a gente que eu conheci em mastermind. Que na época, putz, era o bambambam da parada. Era. Né? Então, é muito simples, cara. Se eu tô no platô, se eu tô com um problema que parece insolúvel na minha frente, putz, quem já resolveu isso? Eu vou falar com essa pessoa. Quero saber o que ela fez. Pronto. Muito bom. Resolvo na hora. Muito bom. Perfeito. O que te recarrega? Como empreendedor ou como pessoa? O que te recarrega, assim, quando você tá desenergizado? Resultado. O que me recarrega é resultado. Chega um momento onde a gente precisa entregar muito para o negócio. Vários momentos isso acontece. Então a gente entrega. Chega lá, putz, aí aquele resultado que a gente capta, aquilo ali é como se fosse o checkpoint do videogame. Sabe? Tá acabando a gasolina, checkpoint, aí você segue em frente. E se o resultado for ruim? O resultado ruim, cara, às vezes ele também é um checkpoint, né? Porque ele é aprendizado, né? O resultado ruim, ele é alguma coisa deu errado. Tu entrega, putz, não foi boa. Alguma coisa falhou. Agora é a chance de acertar e seguir em frente. Corrigir. O lance, você precisa ter um plano, né, de para onde você está indo. O resultado ruim, não necessariamente, cara, você não vai chegar lá. Né? Tem alguma coisa que está travando o processo, alguma coisa está encalhando ali você no caminho, está te desviando para um outro caminho. Você corrige e segue em frente. O que é sucesso pra você, Bruno? Sucesso cara, eu acho que existem diversas formas de sucesso, né? Reconhecimento, felicidade, família. Mas quando a gente fala de negócio, né, eu acho que, cara, sucesso é dinheiro. Tanto o sucesso quanto o elogio, os mais sinceros do mundo são dinheiro. Porque a gente não tá... Eu não estou criando ONGs. Se eu tivesse uma ONG, eu teria uma outra forma de tangibilizar meu sucesso. Ah, putz, eu quero impactar milhões de pessoas. Se eu chego nesse número, show. Agora, como é um negócio que tem objetivo de lucro, cara, quanto dinheiro esse negócio está gerando? Porra, o negócio tá indo bem, tá tendo sucesso. Se eu tô tendo prejuízo, aí, putz, talvez eu esteja tendo menos sucesso do que eu poderia ter. Tem que corrigir alguma coisa. Muito bom, muito bom. Bruno, a gente já vai encerrando e a gente queria que você deixasse uma mensagem para quem tá ouvindo a gente, aquela mensagem que vem do coração, que você quer deixar, compartilhar aí com o pessoal. Gente, empreender não é fácil. Cara, empreender é difícil, é muita coisa para fazer, é muito peso nas costas do empreendedor. Você, além disso, tem desafios gigantes, né, num país como o Brasil, que tem seus desafios para você empreender, extremamente pesados, né, para você carregar um governo nas costas, com, cara, uma série de desafios, mas você tem que fazer. Né? Não adianta, tá provado, cara, dá para fazer. São muitos casos. Né? A gente pega uma realidade de 2020 para cá, quantos negócios relevantes surgiram no Brasil? Acho que até a década de 90, assim, as pessoas não empreendiam no Brasil. Ninguém empreendia. Muito plano de carreira, né? Aquele pessoas sonho. Arrumavam um emprego, faziam um concurso e trilhavam uma jornada. Agora, a partir da década de 90, as pessoas começaram a empreender. Cara, você pega vários casos relevantes. Assim. Então, assim, independente de como que o Brasil é difícil, de como que o crédito é caro, de como que o governo atrapalha, dá para fazer, cara. É a prova. Há 25 anos atrás, eu estava vendendo meu gravador de CD, não tinha R$1. Não tinha R$1. E, cara, eu fiz. Assim como eu, vários outros fizeram. Então, assim, não coloque desculpas. Defina quais são as suas prioridades, né? O que você é bom, no que você não é bom. Traga gente boa para poder fazer o que você não é bom. Você não precisa ser bom em tudo. Eu não sou bom em tudo.
Eu quero, cara, entender um pouquinho de cada coisa, né? Mas eu sei no que eu sou bom. Eu vou ficar cada vez melhor no que eu sou bom. Uhum. E no que eu não sou bom, cara, eu trago alguém. Eu trago alguém que é muito melhor do que eu naquilo ali. E faça, cara. Faça acontecer. Durante muito tempo vai doer muito. Vai doer. Eu falei isso pro Alex, né? Quando eu falei, Alex, cara, as coisas que eu vou fazer no efeito vai doer, irmão. Você vai ficar puto comigo durante muito tempo. Vai doer muito. Tu tá disposto? Ele falou, não, eu tô disposto. Vai doer muito, porque, cara, empreender dói demais. Mas a gente, independente de tudo isso, cara, a gente tem oportunidade gigante no Brasil. A gente tem um país de dimensões continentais. A gente tem mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. A gente tem uma mão de obra muito barata. Tá? E a gente tem, cara, um nível de competição muito baixo. A concorrência é muito baixo. A concorrência é muito baixa e muito desqualificada. Muito. Então, quando o cara fala, putz, cara, acho que eu vou empreender nos Estados Unidos. Brother, você vai competir com os melhores. Aqui tá difícil, eu vou para os Estados Unidos. Né? Não, lá, putz, aqui tá muito difícil de empreender, eu vou empreender nos Estados Unidos. Beleza, a condição do terreno lá pode ser melhor. O governo vai te atrapalhar menos. Lá, mas, cara, você vai competir com os melhores, saiba disso. Aqui, você vai competir com o cara que lê, putz, nem um livro por ano. Ele fala, não lê. Esse é o teu Eu ia concorrente. falar, não lê. O cara lê um livro em média por ano, o teu concorrente. O cara, putz, não busca conhecimento. O cara tá preso ali numa realidade fixa. O cara vive reclamando. O cara acha que funcionário é inimigo. O cara não se alavanca. O cara mistura o CNPJ com o CPF. O cara gasta o dinheiro da empresa. O cara se endivida quando não deve. Então, assim, é muito fácil você lidar com esse tipo de concorrente. É só você ter, cara, a mentalidade certa e fazer a coisa acontecer. Então, empreenda. Assim, se tem uma coisa que pode fazer você mudar a sua vida no Brasil, é empreender. E independente de todos os desafios, cara, tá provado, dá para você fazer. Você é capaz de fazer isso. Agora, tem que arregaçar as mangas e fazer acontecer. Vai doer muito, faça até dar certo. Tem que estar disposto. Acho que é algo que todo empreendedor às vezes vai passar, mas será que, cara, é dolorido, é sofrido, mas tem um lado positivo, né, cara? Se você empreende, é algo que, pô, eu trabalho mais, eu ganho mais, e acho que esse é o game, né? Você ter essa autonomia de falar, pô, eu tô acertando, tá dando certo, tô recebendo mais, né? E falando em amadorismo, às vezes você vai concorrer no e-commerce com o cara que tá embalando pedido. Essa é seu Cara, seu assim, a concorrente. competição, eu não me preocupo com competição, né? Eu acho que a gente tem no Brasil um cenário onde os concorrentes são muito desqualificados. E se você não concordar com o que eu estou falando, eu vou te pedir para fazer um exercício. Pega várias empresas que você admira, de qualquer tipo de mercado, e liste os concorrentes que são relevantes dessa empresa. Você vai ver que não existe concorrência no Brasil. Uhum. Não existe. É Você vai pegar verdade. alguns mercados que você vai encontrar, cara, talvez 2, 3 concorrentes dessa Muito empresa bons, né? que são assim. muito bons. Mas a maioria É verdade isso. são monopólios. A empresa boa no Brasil, ela cria monopólios. Verdade. É isso que uma empresa boa faz no Brasil. O e-commerce, na prática, criou um monopólio. Uhum. Aí fala, pô, Bruno, mas putz, qualquer um consegue montar um curso online. Cara, Do jeito que vocês fizeram, não. do jeito que a gente fez, ninguém consegue. Ninguém conseguiu até hoje. Então, assim, uma empresa boa, ela vai criar um monopólio. Se a gente comparar isso com os Estados Unidos, por exemplo, cara, qualquer mercado que você colocar, vai ter dezenas de empresas boas Muito boas, né? fazendo. É verdade. E isso. geralmente são as mentes mais brilhantes, não dos Estados Unidos, mas do mundo. As pessoas vão para os Estados Unidos para empreender. Uhum. Né? Então, é um cenário bem mais difícil. Legal. Nossa, que o nosso. a gente falou que ia ser uma mentoria, né, Bê? E foi. E foi uma mentoria. Bruno, muito obrigada. Obrigado, gente. Eu que você agradeço. ser tão generoso. Grande prazer. A Com gente que tantas agradece informações. trazer o 001 do e-commerce aqui pra falar com a gente. E, cara, foi uma mentoria. Uma mentoria. Obrigado Gente, mesmo. olha, se eu fosse você, até assistir de novo. Deixa os contatos aí, Bruno, pra gente também. Bom, quem quiser conhecer o que a gente está fazendo lá no Efeito, pode acessar efeitoempreendedor.com.br e pode também me seguir no Instagram, Bruno Oliveira Oficial. Por incrível que pareça, sou eu que produzo o conteúdo por lá. Eu que respondo as mensagens, então é o lugar onde eu uso para poder estar próximo da audiência. Me manda uma mensagem, fala que você viu o conteúdo aqui no podcast e vê como é que eu consigo te ajudar. Se você gostou, curte,
Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E também deixa aqui nos comentários sua dúvida, próximos convidados, que a gente está sempre lendo os comentários aí. É isso aí. Obrigada, Bruno. Obrigado, Brunão. Obrigado. Até a próxima.